aqui, Lucas 2, os irmãos acompanhem. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar brevemente. Senhor, em nome de Jesus, a Ti pertence o louvor, a glória e todas as coisas. Agora, Senhor, diante da Tua palavra, nós suplicamos a Tua bênção, suplicamos o Senhor que nos ajude na exposição da Tua palavra, que fale aos corações com poder, fale aos corações com amor, como o Senhor tem falado sempre. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nasceu o Senhor Jesus. A profecia então estava se cumprindo. A virgem daria a luz. E assim foi feito então. Nasceu o menino Jesus. E a palavra de Deus diz que ele seria alegria para todo o povo. Na verdade, alegria para todos os povos. Não só para todo o povo ali que eles esperavam que fosse para o Israel ali miudinho, né? Vamos dizer assim, mas para todas as nações. Alegria para todas as nações, comprovada hoje aqui na nossa terra também. Nós que podemos então hoje também celebrar o nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Os anjos do céu se alegraram sobremaneira. Os anjos ficaram muito felizes com isso. A notícia do Evangelho, o Evangelho que nos chegam, as boas novas que nos chegam, diz que os anjos se alegraram. Os anjos do céu, os anjos que o Senhor preparou se alegraram. Pense sobre isso. Os anjos se alegraram. César Augusto. Augusto quer dizer reverenciado. Augusto quer dizer majestoso ou sublime. Um general, um bom general. Ele era um imperador. Não era um homem que nós podemos dizer assim de moral ilibada. Não era nem mesmo um cristão. Mas segundo o propósito de Deus, esse homem, César Augusto, então, ele foi um imperador que deu paz durante 40 anos do seu reinado, do seu império ali, do seu governo. 40 anos de paz, 40 anos de prosperidade. Esse aqui, ele era um homem que tinha alguns princípios. Ele também colocou uma lei punindo o adultério. Como eu disse, não era um homem de ilibada moral,
mas era um homem segundo o propósito de Deus, que foi usado grandemente ali. E um general poderoso, muito progresso no reino, muito progresso no império houve, segundo os historiadores. E a Escritura diz que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, e César Augusto, ele foi um dos responsáveis para que essa plenitude viesse a se estabelecer com grande prosperidade e promovendo situações que o evangelho pudesse também se propagar ali. Foi esse homem aqui, César Augusto, ou com o nome anterior, Otaviano. Agora César Augusto, porque ele foi o detentor de todo o império, e foi ele que então unificou um império. Deus usa os meios ordinários. Nós vemos isso, usou a vida de César Augusto. Então ele usa a vida de muitas pessoas segundo os seus propósitos. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu e meu filho estavam conversando, dizendo assim, olha, Deus às vezes ele faz as coisas, mas quanto aos avivamentos, por exemplo, por que as pessoas se convertiam, por que os pregadores pregavam? Às vezes não era nem mesmo um bom pregador, mas as pessoas se convertiam. O caso de Jonas, por exemplo, né? O que será que aconteceu? Quais foram os antecedentes ali naquela cidade de Nínive? Nós sabemos que era a capital da Síria, ali em Nínive, os ninivitas, que eram homens que dominavam naquela época lá, eram homens cruéis, e eles estavam soberbos. Mas o que será que aconteceu, que fez com que mais de 120 mil pessoas se rendessem ao Senhor, por causa de uma palavra? Então 40 dias a cidade será subvertida, e 120 mil pessoas se converteram ao Senhor ali. Então o Vitor estava perguntando, o que será que aconteceu com aquele povo? O que antecedeu? Certamente a história pode ter algum acontecimento ali. Se nós formos ali pesquisar com mais profundidade, nós vamos encontrar alguma coisa. Até mesmo a reforma protestante teve ali sim os seus fatores sociais, os seus interesses políticos, os seus interesses pessoais. Da reforma da Inglaterra, por exemplo, que o rei queria casar-se novamente, mas o papado era proibido o divórcio. E aí então tudo foi favorecido ali. Aqui também, nós vemos aqui também pela mão de César Augusto as coisas acontecendo, porque eram os decretos de Deus, Deus usando os meios ordinários, para que ele pudesse então convergir todos os seus planos segundo o interesse de Deus, segundo a vontade de Deus. E Deus é um ser inteligente, todas as coisas ele faz convergir segundo os seus interesses, segundo a sua vontade. Seja como for, a vontade de Deus vai ser cumprida, totalmente, assim como foi cumprida os intentos de Deus, as boas novas da salvação. Diz a palavra de Deus, se nós nos negarmos a levar as boas novas, as pedras clamarão, segundo a vontade de Deus. Veja como Deus faz cumprir a sua vontade de qualquer maneira. A sua vontade é cumprida. E aqui pelas mãos de César Augusto, então, a profecia, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, e tu me sairá o que há de reinar, cujas origens é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Belém, César Augusto então decretou um recenseamento, e José, que era da casa de Davi, teria que se dirigir até a cidade de Belém, ou a cidade de Davi, o qual a família dele pertencia, por causa do decreto de César Augusto. É Deus agindo na história, e Deus tem feito isso em todo o tempo. Deus tem feito isso, age na história, e a vontade de Deus é feita. Nada pode frustrar os planos de Deus, nada, absolutamente nada. Isso para nós é um conforto. Você entende isso? É um conforto, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e o que mais a vontade de Deus é? Agradável. E ainda outro texto, você pode se lembrar de cabeça também, Romanos 8:28, que diz, quem pode recitar esse texto de cabeça? Romanos 8:28, vou ajudar vocês. Sabemos que todas as coisas
a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. A história coopera. Deus faz acontecer na sua história. E as coisas vão cooperando. Vai cooperando para o Evangelho progredir. Vai cooperando para o Evangelho se o Evangelho se propagar. Vai cooperando para abreviar os dias da volta de Jesus. Vocês pensaram sobre isso? Ele cooperou ali para o nascimento do Senhor. Olha, todas as coisas cooperam para a obediência da palavra do Senhor. Até mesmo Maria, então, e José, sendo obedientes às autoridades, porque havia uma ordem de recenseamento, de contagem das pessoas. E José, então, sendo obediente às autoridades, ele fez, então, o que Jesus, já ainda no ventre de Maria, então, nós poderíamos nos lembrar das palavras de Jesus, dizendo assim: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E José estava fazendo exatamente isso, indo lá, segundo o decreto de César Augusto, então cumprindo a vontade de Deus, um nascimento em humildade. Agora nós vimos aqui na palavra de Deus que Jesus nasceu de uma forma muito humilde, num lugar humilde. Não havia lugar para ele na estrebaria, ou na hospedaria, melhor dizendo. Não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus nasceria em Belém, o nosso Salvador nasceria, então não havia lugar, porque as pessoas estavam se afluindo, estavam andando, as pessoas cada uma ia para o seu lugar, e aquela cidade estava cheia. Quando eles chegaram na hospedagem, ali então estava tudo lotado. O que ficou é que no lugar ao lado ou abaixo da hospedaria, havia um lugar onde os viajantes colocavam os animais para serem alimentados, para eles descansarem. Foi ali o lugar que sobrou para José e Maria ficarem. E ele foi colocado numa manjedoura talvez fosse um coxo de um animal, ali forrado com alguma palha, e ali nasceu o Senhor Jesus numa condição já humilde, dizendo para nós assim: olha, nós devemos ter uma vida simples, uma vida humilde. Ainda hoje, eu estava falando, ainda hoje foi pregado aqui pela manhã, né? Ele deu, mas isso eu vou deixar para depois. O verso número 7 aqui do nosso texto, ele diz o seguinte: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura. E eu quero destacar então, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero destacar essa humildade, essa situação. O fato de não ter lugar, então, na estrebaria, não se trata de que o hospedeiro ali, o chefe da hospedaria, fosse um homem cruel, muito embora a Maria estava grávida, né? Mas não dependia dele. Veja bem que ele poderia talvez perguntar para algum dos seus hóspedes, mas mesmo os hóspedes não deram lugar para ela. Então não é por causa da crueldade do hospedeiro que ele teve que ficar ali, é porque realmente não havia lugar na estrebaria. E agora eu quero parar um momento assim de reflexão para todos nós, que lugar Jesus tem tido no nosso coração? Nós temos dado preferência para Jesus no nosso coração? O seu coração está totalmente dominado por Jesus e pelo Evangelho? Ele faz sentido para você? O Evangelho faz sentido para você? Viver as palavras de Jesus, se ela está bem alojada no seu coração, que lugar Jesus e o Evangelho, porque Jesus e o Evangelho é a mesma coisa, que lugar Jesus e o Evangelho têm tomado no meu coração e no seu coração? Ele tem tomado um lugar de preferência, ou ele está assim: olha, não tem muito espaço para Jesus aqui no meu coração, não, ele vai ficar aqui num cantinho aqui. Não teve lugar na hospedaria, ele vai ficar num lugar assim, num cantinho meio. Às vezes eu olho para ele. Que lugar Jesus tem no seu coração? As pessoas não têm recebido Jesus, não têm dado preferência a Jesus, não porque eles odeiam a Jesus, não é por isso, muito embora algumas pessoas possam odiar Jesus. Nós sabemos disso, que no mundo algumas pessoas odeiam Jesus, mas a grande maioria das pessoas não odeia Jesus. E não é por isso que ela não tem o coração totalmente tomado por Jesus, mas existem outras coisas que ocupam o pensamento, que ocupam o seu coração. Talvez sejam as riquezas. As riquezas impedem que Jesus então tome todo o nosso coração. Talvez sejam o desejo de honras, ou talvez sejam o desejo de prestígio, quem sabe a vaidade.
Então a vaidade toma o lugar de Jesus no nosso coração. Pode ser. O que é que tem tomado lugar? O que é que tem dado preferência na nossa vida? Nós temos feito como aconteceu ali naquele espaço de tempo em que Jesus não tinha lugar naquele lugar. Será que o nosso coração está assim? Será que as pessoas têm o desejo de continuar no seu caminho de prazer, e não quer seguir a Jesus porque não quer abandonar esse caminho, porque na verdade a pessoa quer ser, ela fala assim: eu preciso ser feliz, eu tenho necessidade de ser feliz, eu preciso agradar a mim mesmo, eu não quero agradar Jesus, eu quero agradar a mim mesmo. Por quê? Porque eu quero ter uma vida alegre, eu quero ter uma vida alegre. Então não abandona o seu caminho de prazeres, de busca de felicidade no mundo e naquilo que o mundo pode oferecer. Está completamente cego, ou então coloca Jesus num canto e o resto do coração é dominado por coisas desse século, por coisas desse mundo, pensando então que assim vai ser alegre, porque ele tem como objetivo ser alegre, feliz. Mas a palavra de Deus no verso número 10 desse texto aí que nós lemos, o que é que está dizendo aí nesse texto, no verso número 10? Não temais, eis que vos trago boa nova de quê? De quê? De grande alegria. De grande alegria. Que outra alegria? Que alegria mais perfeita, que alegria mais indizível, que nem diz a palavra de Deus, que nós temos que exultar. Lá em 1 Pedro, que fala que nós vamos exultar de grande alegria, de alegria indizível, que é Jesus Cristo. É uma alegria indizível, é o Salvador. É a maior necessidade de todo ser humano. Alegria indizível, Jesus o Salvador, Ele tem que tomar todo o nosso coração. O nosso coração tem que ser totalmente dele. Alegria durável, alegria que satisfaz. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. É o que diz aí o verso 11: Cristo, o Senhor. Alegria de todos os povos. O motivo da alegria: nasceu Jesus para um povo de coração humilde, um povo que dá espaço, um povo que quer que Jesus tome toda a nossa vida, todo o nosso ser. Você e eu, que já recebemos o Espírito de Jesus na nossa vida, Ele que já está presente na nossa vida, Ele tem que ser também o presidente da nossa vida. Ele tem que presidir toda a nossa vida. É essa a minha oração, é essa a sua oração, é esse o desejo do nosso coração, de que Jesus, que nasceu também em nosso coração, Ele viva e cresça dentro de nós, para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus tanto quanto possível. É esse o desejo do seu coração, Heitor? De fazer completamente a vontade de Deus tanto quanto possível aqui na terra? É esse o desejo do seu coração? Agradar a Deus, é esse o desejo do seu coração? É esse o desejo, deve ser esse o seu desejo. Deve ser esse o momento de reflexão. Do meu amigão, é pequenininho o meu amigão, mas ele está sendo ensinado, o meu amigão. Jesus tem que ser dono de quê? Do nosso coração. Ele é o dono do nosso coração. Eu escutei ele cantar uma música essa semana. Ele e a mãe dele cantando uma música, que ele é o dono do nosso coração. Viu, Dudu? Ele é o dono do nosso coração. Jesus, ele tem que crescer na nossa vida. Tem que crescer, e crescendo, crescendo. E Jesus foi anunciado, porque eu quero dizer isso, o nosso coração é soberbo muitas vezes. Nosso coração é cheio de vaidade, nosso coração é cheio de pecado. Mas Jesus foi anunciado a uma classe de pessoas. As primeiras pessoas que foram anunciados Jesus, quem foi? Para quem que eles anunciaram? Quem foi as primeiras pessoas que souberam do nascimento de Jesus? No texto que você leu. Os pastores, uma categoria de pessoas que não era muito prestigiada. Eram pastores, eram homens simples, homens rudes, homens do campo, não tinha nenhum prestígio. Até eram discriminados. Os pastores, foi para esse tipo de pessoa que foi anunciado Jesus.
mais uma vez chamando a nossa atenção de quê? Que nós devemos ter um coração humilde. Essas pessoas se alegraram porque eram humildes. Eu não quero dizer, na palavra de Deus hoje também foi uma reflexão, e essa reflexão aqui deve ter sido falado alguma coisa, ainda que com bastante brevidade, mas eu sei que foi falado aqui a respeito dos pobres, né? O evangelho veio para os pobres. A graça, Jesus se fez sendo rico, se fez pobres. 2 Coríntios 8, verso número 9 foi falado aqui hoje de manhã. Por quê? Ele se fez pobre, foi ensinado aqui para vocês, não foi, Heitor? Que ele se fez pobre porque ele se fez na condição humana, porque ele é o rei, ele é o soberano Senhor. Então, o que quer dizer no evangelho, quando fala que o evangelho é para os pobres, na linguagem oficial, na linguagem hebraica, nós poderíamos traduzir por aqueles que têm coração quebrantado, aqueles que têm um coração pequeno, aqueles que têm um coração humilde, muito embora depois foi traduzido por pobre para o grego, foi traduzido por pobre, mas no hebraico quer dizer quebrantado, um coração humilde. E depois Jesus confirmou: o reino dos céus, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os primeiros que ouviram da boa nova foram os pastores, gente humilde, gente que aceita a instrução, gente que não é soberba, gente que não é sábio aos seus próprios olhos, gente que fala de igual a Laílson, gente que fala de igual, gente que olha olho no olho, que fala assim: olha, eu sou igual a você, pecador. Nós carecemos de Deus, mas Deus é conosco. Nasceu Jesus, o Salvador, nós carecemos dele, eu preciso dele desesperadamente, eu preciso de Jesus desesperadamente, eu preciso de Jesus desesperadamente, eu acredito que você também. Ele não foi anunciado aos imperadores, Jesus não foi anunciado para o imperador, Jesus não foi anunciado aos ricos, aos poderosos, foi anunciado aos pastores. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Natal, não há Natal sem Jesus, não há Natal sem Jesus. O Natal é Jesus, o Natal é o Senhor, o Natal é gratidão, o Natal se traduz por gratidão, o Natal é alegria, o Natal é alívio, o Natal é comunhão, o Natal é a certeza de Deus, do amor de Deus. Isso é Natal, é a certeza do amor de Deus por sua vida, por minha vida, por sua vida, por sua. É a certeza de Deus amar você e eu. Por isso, isso é o Natal, é a certeza de Deus nos amar, enviar o seu Filho para nos salvar, para habitar entre nós, o grande Deus, o Emanuel, o Deus conosco, habitou conosco, ensinou tudo o que tinha que ensinar, mostrou para nós como é o homem perfeito, na presença de Deus, e depois fez a purificação dos pecados, pagando toda a nossa dívida. Cristo é o Natal, Ele é a nossa esperança, como está lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso número 1. Cristo, o Senhor, esperança nossa. Não há Natal sem Jesus. Deus tem a preferência de tudo. Nós vimos aí no verso 14, ele fala: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. Deus tendo a preferência, nós devemos dar a preferência para Deus. E ainda mais, você pode comprovar aí no verso número 15 desse texto que você está nas suas mãos, da sagrada palavra de Deus, que fala ao seu coração por meio do Espírito Santo. Deus toma sempre a iniciativa. Os anjos vieram e anunciaram. O final do verso ele fala assim, os pastores falam assim: vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O Senhor é Deus vindo na história, Deus dando a conhecer aos pastores, é Deus alcançando os homens, é Deus tomando a iniciativa da comunicação das boas novas do Evangelho. Olha, povo, o meu filho nasceu. Olha, povo, o Salvador, aqueles que vocês precisam, aqueles que vocês aguardavam, o Messias em hebraico, o Cristo em grego, o ungido do Senhor, aquele que eu ungi para salvar,
para livrar o seu povo dos seus pecados. O Senhor nasceu. Eu anuncio, eu mando do céu os anjos a anunciar ao povo que o meu filho nasceu. É Deus tomando a iniciativa, sempre assim. Deus veio, Deus nos amou primeiro. Foi falado hoje lá em Puã. Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Temos que aproveitar a palavra de Deus. E depois que Deus toma a iniciativa, uma lição para a nossa vida, uma lição para a sua vida e para a minha vida. Deus tomou a iniciativa e comunicou o nascimento de Jesus, comunicou o Evangelho, as boas novas. E depois disso, o que fizeram os pastores? Vamos até Belém. Ora, é preciso agir pela fé. Foi a eles comunicado, eles então receberam a comunicação das boas novas e seguiram. A atitude de fé e de obediência fizeram com que eles foram. A obediência da fé, eles agiram. É preciso ter fé, é preciso sim ter fé, acreditar, mas é preciso também ir e agir. Eles agiram e foram recompensados por isso, porque aí vocês podem ver, no verso número 16, eles foram apressadamente e acharam quem lá? No verso 16, o que aconteceu? Eles confirmaram, ali estava Jesus, o Salvador, numa manjedoura. Foi confirmada a presença. Veja que cena maravilhosa, que recompensa eles receberam. A obediência da fé. Vamos apressadamente, vamos ver os acontecimentos se são assim mesmo. Chegando lá, eles então viram lá o menino Jesus ali numa manjedoura e se alegraram. Imagina a alegria dos pastores e ver isso. Imagina. Então, meus irmãos, a lição para nós, a nós é comunicado do céu as boas novas. Nós temos que agir com fé e acreditar na palavra de Deus. Foi a palavra do céu enviado para os anjos. Outra lição importante que vocês podem ver no verso 17. Ele fala, aí a palavra de Deus fala, olha, e vendo-o, divulgaram os que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. E eles foram obedientes à palavra de Deus, foram recompensados, a confirmação da palavra de Deus, e eles saíram e divulgaram, assim, olha, esse menino é o Salvador, ele é o Salvador, ele é o Emanuel. Os anjos disseram isso, Deus enviou para que ele fosse o Salvador de todos os povos. Nós temos que fazer o mesmo. Foi nos comunicado, nasceu Jesus, o Salvador, nós não podemos ficar quietos. Pela fé nós também devemos seguir e divulgar o nascimento do Senhor Jesus. Nasceu o Salvador, todo homem precisa dele. Ninguém, absolutamente ninguém pode viver sem Jesus Cristo. Não há vida, aliás, não há vida sem Jesus Cristo. As pessoas estão mortas sem Jesus Cristo. É necessário anunciar, é necessário divulgar as boas novas. É preciso falar, não podemos nos conter daquilo que nós vimos e ouvimos pela palavra de Deus. Assim como Pedro falou, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer como o apóstolo Pedro fez. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos na palavra de Deus, comunicado através do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você foi alcançado por Deus e você leu na palavra de Deus e Ele comunicou o Evangelho. Você não pode ficar calado, eu não posso ficar calado. As coisas são como elas são anunciadas, e eles comprovaram isso. As coisas são como elas são anunciadas, as coisas são assim. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. As coisas são como elas são anunciadas. Nasceu o Salvador, nasceu o único mediador entre Deus e os homens. Nasceu o Senhor, aquele que reconcilia, aquele que leva você de volta para o Pai, para a comunhão de Deus. O propósito maior da história, o propósito maior do nascimento de Jesus, para levar eu e você diante de Deus e poder dizer: Senhor, eu estou de volta, eu estou aqui na tua presença por causa do teu filho Jesus.
que habita no meu coração. Esse é o propósito de ter vindo Jesus, para nos levar de volta para Deus, na comunhão com Deus. O Salvador, o mediador, o reconciliador, aquele que viu a humanidade totalmente perdida, aquele que olhou do céu e viu que não havia outra maneira, a não ser Ele mesmo vindo e reconciliando, aquele que viu eu e você tropeçar, cair, e Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E nos pegou pelas mãos e nos conduziu diante do trono de Deus. Eu morri por esse aqui. Eu nasci e morri por esse aqui. Está pago. Louvado seja Deus. Não há outro Senhor, não há outro o qual o nosso coração deve pertencer, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Ele que nasceu no nosso coração deve dominar toda a nossa vida. E nós louvamos a Deus, nós estamos gratos ao Senhor, porque hoje um povo separado, um povo escolhido, louva e engrandece e celebra o nascimento do Senhor, o Salvador, o Reconciliador. Amém, igreja? O Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido essa noite e para todo sempre na nossa vida. A bulwark